Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quem está feliz, diga glória a Deus. O salmista diz no Salmo 84, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninhos para si, e eu encontrei o meu lugar nos teus átrios, ó Senhor. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, é por isso que o salmista no Salmo 122 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha, meus irmãos, eu já fui para os Estados Unidos, eu já fui para a França, já subi na Torre Eiffel, já fui para tantos lugares, mas hoje, nesse momento, eu não queria estar em nenhum outro lugar do mundo, a não ser aqui na presença do Senhor com os meus irmãos. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, eu sei que alguns de vocês não estão bem, que vocês vieram para cá arrastados, mas a boa notícia para você é que não foi você que veio, foi o Senhor que te trouxe, porque a palavra declara, vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de espírito, e encontrareis alívio para a vossa alma. Nós cremos que o Senhor tem planos de paz para você, e hoje você vai receber uma palavra que vai acalentar o seu coração, ainda mais, além de tudo aquilo que o Senhor já derramou nesse louvor abençoado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, quero convidar você então a fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus. E eu, quando fui buscar com o Senhor o que eu iria falar, como é Páscoa, ficou muito fácil, e pensei comigo mesmo, vai ser uma palavrinha água com açúcar, né? Bem tranquila, bem light, daquela que todo mundo gosta, e vai ser uma bênção. Mas à medida que o Senhor foi falando comigo, o negócio começou a ficar meio apertado, sabe? Então, em alguns momentos, eu vou precisar ser um pouco mais rígido naquilo que o Senhor compartilhou, porque eu creio que é um despertar para nós como igreja do Senhor. Amém? Então, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo está bem no comecinho da Bíblia, tá fácil, a partir do capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Que vai falar justamente sobre a Páscoa. Então, a ideia é fazer apenas 3 reflexões. A Páscoa no Antigo Testamento, a Páscoa no Novo Testamento, por que essa história de ovo e coelho de Páscoa. Nós já encerramos e vamos para a conclusão. Então, meus irmãos, Êxodo no capítulo 12, a partir do versículo 1, diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Nesse momento eles estão no Egito. Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Então o Senhor está mudando aqui o calendário. Depois eu vou dizer da importância disso. Versículo 3. Digam para toda a congregação de Israel, ao 10º dia deste mês, tome cada homem um cordeiro para sua família. Versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas de vocês. Versículo 6. Vós, os que guardareis o cordeiro até o 14º dia deste mês, quando toda a congregação de Israel fará o sacrifício do cordeiro à tarde. Versículo 7. Tomarão do sangue do cordeiro e o colocarão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que comerem o cordeiro. Naquela noite comerão a carne do cordeiro assada ao fogo, com pães asmos, com pães sem fermentos e com ervas amargas. Versículo 9. Não comereis do carneiro nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, a perna e as vísceras. Versículo 10. Nada deixareis dele até pela manhã.
Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Versículo 11. Assim comereis o cordeiro, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente, pois esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde o homem até os animais. E sobre os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue do cordeiro vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Até aqui. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, então vamos fazer uma pequena introdução para que vocês entendam exatamente o que está se passando. Adão e Eva, quando foram criados, eles foram criados livres, mas por causa da desobediência se tornaram escravos. O povo hebreu, eles chegaram na terra do Egito, eles chegaram como um povo livre, mas ao longo dos 400 e poucos anos que eles ficaram lá, eles se tornaram escravos. Por outro lado, José, filho de Jacó, ele chegou no Egito como um escravo, mas ele se tornou um homem livre. Então é nesse contexto que nós estamos. O povo está sendo escravizado há 400 anos, e Deus levanta um libertador. Deus levanta Moisés para libertar o povo hebreu do Egito. E da mesma forma que Deus levantou Moisés para libertar o povo hebreu do Egito, o Senhor também levantou Jesus para nos libertar da escravidão do pecado. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Bom, então esse é o contexto. Então, no Antigo Testamento, nessa passagem que nós vamos ver então a instituição da Páscoa. No versículo 1, o Senhor fala que Ele está mudando o calendário, que aquele mês vai ser o primeiro mês do ano. E é muito interessante a gente fazer um paralelo da Páscoa no Antigo Testamento e daquilo que aconteceu com o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. E a gente começa a ver muitas referências que convergem na mesma situação, no mesmo significado. Então, quando ele fala lá que tinha que mudar o mês, a gente também observa que a história após a vinda de Jesus, ela também muda. O calendário também muda. Nós temos o calendário que nós usamos hoje, que ele é dividido antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então é muito interessante que aconteceu isso na Páscoa, e após a morte de Jesus, nós também temos essa mudança no calendário. No versículo 4, que nós lemos, o Senhor está dizendo que cada família tem que pegar um cordeiro. E se o cordeiro for muito maior do que a capacidade da família consumir aquele cordeiro, eles têm que chamar uma outra família. E assim, a aplicação para nós é que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele é mais do que suficiente para a nossa família. E nós precisamos chamar também os nossos vizinhos, nós precisamos chamar os nossos amigos para participar do sacrifício da Páscoa, do sacrifício do Cordeiro de Deus, que nos leva à responsabilidade de falar de Jesus para outras pessoas. Então, meus irmãos, no versículo 5, nós vimos que o animal, o cordeiro, tinha que ser sem nenhum defeito. E aí a palavra fala que no 10º dia daquele mês, deveria separar um cordeiro, deveria escolher qual que era o melhor cordeiro, porque ele não poderia ter nenhum tipo de defeito, e durante 4 dias, esse cordeiro seria examinado para se ter convicção, certeza que não haveria nele nenhum defeito. E se houvesse algum defeito, ele deveria ser trocado.
E da mesma forma, Jesus entrou em Jerusalém, sabendo que ele era o Cordeiro de Deus, sabendo que ele seria sacrificado. Ele também foi examinado, avaliado pelos saduceus, pelos fariseus, pelos doutores da lei, pelos escribas. E ninguém encontrou em Jesus nenhum defeito. E nenhum dos seus ossos também foi quebrado, como vocês bem conhecem. Então, no versículo 8 está escrito: e comerão a carne assada do cordeiro. Eu não sei se você gosta de churrasco. E eu também não sei se você se lembra que Deus, no Antigo Testamento, estipulou que o povo deveria fazer algumas festas. Então, não sei você, mas um Deus que me ama, que me manda comer carne assada e que me manda fazer festa, irmãos, glória a Deus por isso. Aleluia, não é verdade? É muito bom servir ao Senhor. Então, a carne deveria ser assada, mas há um significado aqui mais profundo. Por que no fogo? Porque o fogo representa, meus irmãos, o juízo de Deus. O juízo de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, diz que a obra de cada um de nós será revelada, será provada pelo fogo. Então, nós precisamos entender que Deus trouxe um juízo sobre os deuses do Egito e, consequentemente, para todas as pessoas que adoravam aqueles deuses, que era toda a população do Egito. Então, nós vamos passar pelo fogo. E é por isso que a carne foi passada pelo fogo. Então, está escrito no versículo 12, que o Senhor iria passar pelo Egito e matar todos os primogênitos. O primogênito é o primeiro filho, é o filho mais velho, tanto dos homens como dos animais. E aí o Senhor diz: porque eu executarei juízo sobre o Egito. Deus, meus irmãos, executou um juízo no passado. E o Senhor executará um novo juízo que está por vir. E nós precisamos ter isso no nosso coração, porque agora, meus irmãos, Moisés não está mais aqui, mas cada um de vocês é um Moisés de Deus, para dizer para a sua família, para dizer para os seus amigos, para dizer para os seus vizinhos, para dizer para os seus colegas de trabalho, que haverá um juízo de Deus. E nós precisamos estar preparados para isso. Então, Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito: ao homem está destinado morrer uma única vez, e depois disso enfrentar o juízo de Deus. Haverá um dia em que todos irão comparecer diante do juízo de Deus. E isso é muito sério. Então, no versículo 11, está escrito: comam apressadamente, comam preparados para sair, cinto no lugar, ou seja, cinto na cintura, sandálias nos pés e cajado na mão. Por quê? Porque o Senhor havia dito para Moisés, para avisar o faraó, que por volta da meia-noite o anjo da morte iria passar e iria executar esse juízo. E eles precisavam estar preparados para deixar aquela terra, para deixar o Egito. E nós, meus irmãos, como é que nós aplicamos isso no nosso dia a dia? Nós também precisamos estar preparados para que a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, o Senhor Jesus volte. E se o Senhor Jesus voltar, nós precisamos estar lavados pelo sangue de Jesus, nós precisamos estar marcados pelo sangue de Jesus para subir com Ele. Mas existe um outro fator que nos faz precisar estar preparados a todo momento, porque nós não sabemos quantos dias o Senhor reservou para cada um de nós. Infelizmente, o dano da primeira morte, nós ainda estamos sujeitos. Então, nós não sabemos quantos dias de vida, quantos anos nós temos pela frente. Então, nós precisamos estar preparados, porque se o Senhor decidir nos recolher, nos levar, nós precisamos estar preparados para ir com o Senhor. Claro que ninguém quer. Eu não quero. Eu prefiro ser arrebatado. E você, irmão? Amém? Glória a Deus. E nós somos o povo que
tem tudo para ver isso, porque eles já esperavam a volta de Jesus no passado, mas eles não conseguiram identificar as Escrituras, interpretar as Escrituras como precisavam, mas nós somos o povo que está vendo todos os sinais das profecias acontecendo, inclusive a marca da besta. Então, é muito provável que nós sejamos o povo que vai, de fato, ser arrebatado e nós vamos poder estar com o Senhor na glória. Vai ser demais isso. Então, meus irmãos, no versículo 7 e também no versículo 13, o Senhor disse que era para passar sangue nas laterais da porta e em cima da porta. E ele disse, o sangue será um sinal quando eu passar. Meus irmãos, Deus, sendo onisciente, precisava dessa marca na casa do lado de fora? Deus não precisava. E por que é que Deus disse que era para fazer o sinal? Porque era muito simples. O sinal era uma declaração do dono daquela casa, daquela família, que nós queremos estar debaixo da proteção do Senhor. Se algum hebreu não quisesse estar debaixo da proteção do Senhor, era só não passar o sangue. O anjo da morte ia passar, ia matar o filho mais velho, e essa era a decisão. E os estudiosos dizem que muitos egípcios que tinham amizade com os hebreus, por questões de trabalho, etc. e tal, sabendo que as outras 9 pragas tinham acontecido do jeito que Moisés havia anunciado, muitos egípcios, eles decidiram ir para a casa de um hebreu que tinha a marca para não sofrer a perda do seu filho mais velho. E eles foram poupados. Então, meus irmãos, nós precisamos hoje carregar a marca do sangue de Jesus na nossa vida para que nenhum mal nos aconteça. E veja como é interessante. Antes da 10ª praga, aconteceram 9 pragas. E nas 9 pragas, o povo de Deus não precisou fazer absolutamente nada. As 9 pragas vieram, afetaram os egípcios, não aconteceu nada com o povo de Deus. Mas na 10ª praga, o povo de Deus precisou de uma decisão. Eles precisaram escolher se eles iriam obedecer ao Senhor, se eles iriam fazer aquilo que era dito, a orientação que foi dada, ou se eles não iriam fazer. É curioso isso, porque por vezes nós achamos que Deus tem obrigação de abrir as nossas portas, de nos prosperar, de nos livrar de todo mal, mas existem situações, circunstâncias que nós precisamos fazer, que nós precisamos escolher, que nós precisamos decidir. E toda decisão é muito difícil, como a decisão do perdão. O perdão não é um sentimento, estou sentindo de perdoar, então agora eu vou perdoar aquela pessoa. Não, é uma decisão. Nós fazemos porque Deus está mandando e ponto. A questão de mudar de reino, de entregar a vida para Jesus, também não é uma questão de sentimento. Eu estou sentindo que hoje é o dia de eu entregar a minha vida para Jesus. Não, entregar a vida para Jesus é uma outra decisão. Por mais que eu esteja sentindo que eu não vou dar conta, eu preciso confiar na promessa do Senhor, que Ele vai cuidar de mim e Ele vai mudar a minha vida a ponto de que eu filho, uma filha do Senhor. Então, as decisões são difíceis, mas nós precisamos tomá-las. Dói fazer mudanças, mas as mudanças são necessárias. Então, meus irmãos, aqui, nesse contexto de Antigo Testamento, o Egito representa o reino das trevas. O faraó representa o diabo. E veja que logo depois que o povo de Deus sai do Egito, o faraó então começa a perseguir o povo de Deus. E é exatamente isso que acontece com toda pessoa quando ela decide deixar o Egito, quando ela decide deixar o reino das trevas. O diabo vai para cima e vai com ameaças, e a gente olha para frente, a gente
diz: Senhor, o que vai acontecer comigo? Mas da mesma forma que o Senhor abriu o Mar Vermelho para aquele povo, o Senhor vai abrir o Mar Vermelho para você, e você vai passar, e você vai ser liberto, não só da escravidão física, da escravidão espiritual, mas também da opressão que vem do inferno, em nome de Jesus. E logo depois de passar o Mar Vermelho, meus irmãos, começa uma nova história na vida daquele povo. E a mesma coisa acontece conosco. Quando nós saímos da nossa escravidão espiritual, Deus começa a escrever uma nova história para cada um de nós. Então, se você precisa de um novo recomeço, se você precisa escrever uma nova história, é com o Senhor Jesus que você tem essa condição de fazer isso. Muito bem. Fechamos então, de maneira muito rápida, muito resumida, evidentemente, a Páscoa no Antigo Testamento. Então vamos para a Páscoa no Novo Testamento. No capítulo 22 de Lucas, tem uma passagem muito curiosa, porque existe uma revelação para os discípulos Pedro e João. É o dia da Páscoa, Jesus chama Pedro e João e fala para os dois o seguinte: vocês vão entrar na cidade de Jerusalém, vocês vão observar e vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água, um pote de água. E naquela época não era comum os homens carregarem a água, normalmente eram as mulheres. E vocês vão então encontrar esse homem carregando a água e vocês vão pará-lo e vocês vão perguntar para ele. O mestre manda perguntar aonde é o local que nós vamos preparar a Páscoa dele. E tudo isso aconteceu. Eles foram para Jerusalém, encontraram o homem, ele indicou o local que seria feito a Páscoa, então Jesus vai celebrar a Páscoa. Então, em Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 14, está escrito o seguinte: quando chegou a hora da Páscoa, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa, e Jesus disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês, eu não comerei dessa Páscoa novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Aí no versículo 19, Jesus pegou o pão, deu graça, significa agradecer a Deus pelo pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este pão é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma maneira, o Senhor agradeceu pelo vinho, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, depois disso, o Senhor vai para o Getsêmani, e depois tem a crucificação, a ressurreição, vocês conhecem, e o Senhor ressuscita. A grande diferença em tudo o que aconteceu é que Jesus ressuscitou. Antes de Jesus e depois de Jesus, muitos sábios, muitos homens inteligentes, mulheres inteligentes se levantaram, profetizaram, fizeram coisas que são admiráveis, mas nenhum ressuscitou. Apenas Jesus deixou o túmulo vazio, amém? Glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: Cristo é a nossa Páscoa, Ele já foi sacrificado. Então a pergunta, meus irmãos, é: por que Jesus precisou derramar o sangue dele? Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, está escrito o seguinte: segundo a lei. Qual lei? A lei de Deus. A gente sabe que cada país tem uma lei. Mesmo dentro do Brasil, cada cidade tem a capacidade de fazer leis específicas para a realidade da sua cidade. Então, nós não sabemos por que Deus estipulou que essa lei tem que ser assim. Mas o profeta Isaías diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, e os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Então, meus irmãos, não dá para tentar entender por que tinha que ser sangue. E é algo que nós só vamos descobrir quando nós estivermos na glória e perguntarmos para o Senhor Jesus. Mas
em Hebreus, no capítulo 9, diz isso, que segundo a lei, sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Então é por isso que João, no capítulo 1, versículo 29, a gente tem o registro de João Batista, quando ele viu Jesus, e ele disse, vejam, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13, está escrito, quando nós estávamos mortos em nossos pecados, Deus nos deu vida com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que nos era contrária. Jesus removeu e pregando na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades do reino das trevas, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, meus irmãos, aqui nós temos os relatos do que aconteceu, do porquê que foi necessário acontecer. Nós sabemos que Jesus não precisava ter vindo à terra, ele não precisava ter passado por tanta dor, por tanta humilhação, mas a palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou cada um de nós de tal maneira que ele enviou o seu Filho para que a dívida fosse paga, que a sentença fosse cumprida e nós pudéssemos de novo nos relacionar com o Senhor eternamente. Aleluia, glória a Deus. E eu gosto muito, meus irmãos, daquilo que acontece quando Jesus sobe aos céus, depois que ele termina a missão aqui, porque a palavra declara que antes de Jesus vir à terra, ele se despojou da sua glória. Eu, na minha imaginação, imagino Jesus tirando a sua capa, tirando as suas vestes reais e vindo para a terra para ficar do tamanho de um espermatozoide, para entrar no útero de Maria e ser gerado como homem para abrir as portas como homem, porque ele tinha que fazer isso como homem. Mas depois que tudo isso acontece, Apocalipse no capítulo 1, versículo 18, o apóstolo João narra o que aconteceu quando Jesus volta para o céu, depois de cumprir essa missão. E ele diz, estive morto, mas estou vivo e trago as chaves da morte e do inferno. Aleluia, glória a Deus. E no capítulo 5 de Apocalipse, os anjos, os arcanjos, os serafins, os seres viventes, eles dizem, digno és o Cordeiro de Deus, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos e nações. E eles bradaram em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E por causa do sacrifício de Jesus, Romanos capítulo 10, versículo 13, é uma realidade. Agora, por causa do sacrifício de Jesus, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Glória a Deus! Oh, meus irmãos, que bênção é servir ao nosso Deus. Então, meus irmãos, qual que é o resumo? O resumo é que Páscoa significa passagem. Passagem do quê? Passagem da morte para a vida. Nós estávamos mortos espiritualmente, mas agora nós estamos vivos espiritualmente. Nós ainda não estamos vivendo na nossa plenitude, porque o nosso corpo ainda é de carne, é de sangue. Mas haverá um dia que nós receberemos um novo corpo e nós nunca mais teremos boleto para pagar, nós nunca mais teremos vizinho que é desaforado, nunca mais teremos pranto nem dor, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Oh, como é bom! Todos nós vamos poder dizer, se um dia eu já fui pobre, não me lembro mais, porque eu ando em ruas de ouro, os alicerces são de pedras preciosas. Oh, como é bom, meus irmãos, como é bom estar com o Senhor. Então, a Páscoa significa passagem da morte para a vida. A Páscoa no Novo Testamento significa exatamente isso. E nós comemoramos a Páscoa como a ressurreição de Jesus e a nossa vitória por causa da ressurreição de Jesus. Então, dito tudo isso, meus irmãos, eu quero fazer uma breve explicação sobre a questão de qual é a relação
do ovo e do coelho na Páscoa. Depois de tudo isso que eu falei, o que tem a ver ovo e coelho? Para quem não sabe, para quem não gosta de animal, a primeira coisa que você precisa saber é que a coelha não bota ovo. Que dirá o coelho, né? E nas propagandas da Páscoa, está lá o coelhinho, lá dando a entender que o coelho, coitado, botou o ovo. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas existe uma estratégia do inimigo por trás de tudo isso. Como é que começou a história do ovo e do coelho? Nos povos antigos, os romanos, os egípcios, os persas, o povo nórdico e tudo mais, eles tinham muitos deuses. E cada deus tinha lá o deus do sol, o deus do vento, o deus da colheita, o deus da fertilidade. E uma dessas deusas dizia que o coelho representava a fertilidade. E uma outra deusa dizia que no ovo estava a vida, né? A renovação da vida. Então, o ovo, em especial o ovo de galinha, ele se tornou uma maneira simpática das pessoas presentearem umas às outras. Os amigos, os parentes. Então, decorava os ovos, né? Pintava, fazia lá uma decoração e dava os ovos. E essa cultura, meus irmãos, é muito forte ainda hoje, nos Estados Unidos, na França, em alguns lugares da Europa. Tem até aquela história de esconder os ovos e as crianças vão, né, procurar fazer a caça aos ovos. Então vem daí essa cultura. Mas à medida que essa tradição foi ganhando força, as pessoas com mais grana, com mais dinheiro, começaram a elaborar a história do presente com o ovo. Então, em vez de simplesmente dar um ovo de galinha pintado, elas começaram a fazer ovos de porcelana, ovos de madeira, ovos de vidro, e até que em um determinado momento, o rei Eduardo I da Inglaterra decidiu que ele iria presentear com ovos de ouro. Então, ele fez uma evolução, mas sempre ligado aos ovos. E, mais tarde, a família imperial russa também pediu que se fizesse ovos, e foram feitos para eles uns ovos grandes, mais ou menos do tamanho de ovos de avestruz, com um pedestalzinho para o ovo ficar em pé, que era feito, além de ouro, era feito também com prata e com diversas pedras preciosas, e quando se abria tinha lá, né, outros objetos, que é o famoso ovos de Fabergé. Eu não sei se a pronúncia é bem essa, mas se vocês assistiram, por exemplo, aquele filme As Irmãs, vão lembrar, porque é o filme que tem o Brad Pitt, o George Clooney. Não se manifeste, irmã, não se manifeste. Mas um daqueles filmes lá, aquele ovo lá que eles estão atrás, que é toda a trama no filme, que são ovos valiosíssimos, custam uma fortuna. Bom, com isso, com essa tradição forte, os franceses tiveram a ideia de fazer o seguinte: vamos pegar e vamos fazer então ovos para as pessoas presentearem de chocolate para que elas possam comer. Foi uma ideia brilhante, né? Tanto é que persiste até hoje. Agora então, como é que se ligou essa tradição do ovo de chocolate com a Páscoa? Vem aí a estratégia maligna. Da mesma forma, meus irmãos, que no Natal existe uma vontade, uma tendência de querer esconder que o Natal é para comemorar o nascimento de Jesus Cristo, falando de Papai Noel, etc. e tal. Da mesma forma, na Páscoa, existe toda uma armação do inferno para tirar o foco que a Páscoa representa a vergonha do inferno, a derrota do inferno e a vitória do Senhor Jesus. Porque na prática, em toda embalagem de ovos de Páscoa, deveria ter uma cruz lá, cheia de luz, né, dizendo ele ressuscitou. Mas se fizer isso, vai estar promovendo o Evangelho. Então, evidentemente, que o reino das trevas não quer fazer isso. Então, uma maneira de tentar ofuscar, de tirar a verdade dos fatos, é tentar trazer algo que seja fofinho, bonitinho, como um coelhinho. Mas enquanto nós, a Igreja de Cristo, estivermos sobre a terra, nós vamos continuar dizendo que Páscoa é a passagem da morte para a vida, é a vitória do Senhor Jesus. E claro, né? Aleluia, glória a Deus. E claro, e aí entra também a questão do interesse comercial,
né? Então, isso é ainda mais fortalecido por conta do interesse em vendas, porque se vende muito. Natal, Dia das Mães e Páscoas são as 3 festas que mais se vendem. Então, o interesse é esse. Aí vem a pergunta, mas para lá, depois de tudo isso, será que eu posso comer ovo de Páscoa? Eu posso dar ovo de Páscoa de presente para alguém? Irmãos, não tem problema nenhum. O que a gente não pode é deixar de ensinar os nossos filhos, ensinar as crianças que a Páscoa não tem a ver com coelho nem com ovos, tem a ver com a vitória do Senhor Jesus. E a própria Bíblia diz em Romanos capítulo 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Então, sem problema, só um esclarecimento. Então, uma ligeira recapitulação. O Egito representa o reino das trevas. O faraó representa o diabo. No passado, o povo de Israel foi convidado a morar no Egito. E hoje, todos nós somos constantemente a ir morar no Egito. De que jeito? Quando o filho não quer obedecer os pais, quando a esposa não quer respeitar o marido, quando o marido não quer fazer o seu papel de marido, quando começa a olhar para as Dalilas da vida. Você entende, meus irmãos? Toda tentação que nós recebemos é um convite de nós irmos morar no Egito. E veja, quando o faraó convidou o povo hebreu para ir morar no Egito, ele ofereceu as melhores terras. Mas no final, eles viraram escravos. E o diabo vai sempre fazer isso conosco, a mesma coisa. Vai oferecer aquilo que enche os seus olhos. Mas no final, é choro e ranger de dentes, é escravidão. Então a gente precisa estar firmado na palavra de Deus. Porque isso é uma armadilha que ele vai estar sempre nos promovendo. Então, meus irmãos, nós vimos que Deus executou juízo para o Egito. E Deus está nos dizendo que um novo juízo está por vir. E você e eu somos os Moisés do Senhor para falar, para avisar que esse juízo está por vir. E dessa vez, meus irmãos, a tragédia será muito maior, porque lá no Egito foi apenas para o filho mais velho. Agora será para todas as pessoas que não forem marcadas pelo sangue de Jesus. Lá atrás bastava marcar a casa do lado de fora, mas agora nós temos que marcar a casa que somos nós. Nós somos a nossa morada, a morada do corpo, da alma, do espírito. Então é aqui que nós temos que ter a marca do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, quando Deus executou as 9 pragas, o povo de Deus não precisou fazer absolutamente nada, mas na 10ª eles precisaram se posicionar, eles precisaram tomar uma atitude. E da mesma forma nós, se nós queremos ter uma vida em abundância, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos decidir em que reino que nós queremos viver. Nós queremos viver no reino das trevas, em que tudo é tranquilo, é fácil, como diz, né? A porta é larga, ou nós queremos viver no reino de Deus, onde a porta no começo é estreita, mas depois, meus irmãos, Senhor Jesus, a palavra declara que nós vamos ter aflições, mas depois, meus irmãos, todo o nosso sofrimento vai valer a pena. Então, nós precisamos nos firmar nessa palavra. Então, meus irmãos, nós vamos fazer uma reflexão. Quantos de vocês aqui já assistiram um filme mais de uma vez? Pega a mão para eu saber. Quando você assiste um filme mais de uma vez, você já sabe o final, você já sabe o que vai acontecer. Então, eu, e imagino que você também, eu começo a prestar mais atenção nas falas, nos diálogos, porque eu começo a ver que desde o início do filme, aquilo que ia acontecer no final já tinha sido dado dicas, mas a gente não tinha prestado atenção. Da mesma forma, meus irmãos, somos nós. Nós sabemos como é que esse mundo vai acabar. Então, sabendo como esse mundo vai acabar, nós precisamos prestar atenção nos pequenos probleminhas do dia a dia, porque são esses pequenos probleminhas do dia a dia que vão crescendo, crescendo e criando uma ponte entre nós e o nosso cônjuge, uma ponte entre nós e os nossos filhos, uma ponte entre nós e as pessoas que nós precisamos nos relacionar. Então, sabendo que todas as coisas vão acontecer,
como vão acontecer, nós mudamos a nossa maneira de reagir. E como é que as coisas vão acontecer? Eu vou fazer um pequeno lembrete. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, está escrito o seguinte: os céus e a terra que agora existem estão reservados, guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição de todos aqueles que não têm a marca do sangue de Jesus. 2 Pedro, capítulo 3, a partir agora do versículo 10, está escrito: o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, como de repente. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há será destruída. Sabendo que tudo acabará assim, que tipo de pessoa é necessário que você seja? E o apóstolo Pedro diz: você deve viver de maneira santa e piedosa, sabendo, meu irmão e minha irmã, que o mundo vai acabar dessa maneira. Que tipo de marido você precisa ser? Que tipo de esposa você precisa ser? Que tipo de mãe você precisa ser? Que tipo de filho você precisa ser? Que tipo de funcionário você precisa ser? Que tipo de patrão você tem que ser? Meus irmãos, nós estamos sempre precisando descer na olaria de Deus e ser um pouquinho amassado pelo Senhor para sermos pessoas melhores. Então, nós não podemos perder o nosso tempo vivendo amargurado, dominado pelo ódio, cheio de rancor, não querendo perdoar, sendo egoísta, querendo as coisas só do nosso jeito, com desejo de vingança, sem paz, sonhando apenas com coisas materiais. Como disse Billy Graham certa vez: eu já li a Bíblia de capa a capa. E sei, meus irmãos, como vocês também sabem, que no final vai dar tudo certo para nós que somos filhos do Senhor. Mas nós precisamos nos posicionar. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está destinado morrer uma única vez e depois disso enfrentar o juízo. Nós não podemos perder a nossa salvação. Nós precisamos, meus irmãos, andar no caminho do Senhor. E quando você perceber que você está com uma tentação, que você não está suportando, você tem que vir à igreja, você tem que conversar com a pastora Yolanda, conversar com o irmão que você confia, que é maduro, para te ajudar, para que você não caia nessa situação. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 diz: a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. O lago de fogo, para alguns teólogos, deve ser algum planeta parecido com o Sol. E aí Apocalipse fala: esta é a segunda morte, e toda pessoa que não foi achada escrito no livro da vida será lançada no lago de fogo. Em Mateus 13, 42 está escrito: e ali haverá pranto e ranger de dentes. Meus irmãos, Deus quer te deixar livre. Satanás quer prender você nas suas derrotas, nas suas frustrações, quer prender você na sua amargura, na violência, em vícios, em prazeres da carne, na ilusão que se tiver muito dinheiro, se comprar um carro melhor, uma casa melhor, a sua vida vai ser melhor. Satanás quer que você volte para o Egito, mas Deus quer que você entre na terra prometida. Aleluia, glória a Deus. Deus quer que você olhe para o futuro, mas Satanás quer que você fique preso no passado. Mas a palavra declara que nós não devemos nos lembrar das coisas passadas, nós devemos clamar ao Senhor. Jeremias 29, 11 diz: eu, o Senhor, é que sei os planos que eu tenho para você, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e esperança. Nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Glória a Deus. Eu quero então convidar os irmãos do louvor para voltar, quero convidar a minha reverenda Evelyn para orar e finalizar depois para nós. Então, meus irmãos, nós estamos na Páscoa, é Páscoa, Cristo ressuscitou. Se você ainda não tomou a sua decisão, decida hoje passar da morte para a vida. Hebreus capítulo 3, versículo 15 está escrito: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. O que você vai decidir? O sangue de Jesus
tem poder. Marque a sua vida com o sangue do nosso Salvador. O Senhor está esperando você de braços abertos. Ah, mas eu já sirvo ao Senhor, eu já entreguei a minha vida ao Senhor. Mas se você não fez a oração de entrega, meu irmão, minha irmã, você precisa fazer. Isso é um mandamento do Senhor. Faça isso em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Casas que muito falam de coelhinho da Páscoa, de ovos, são casas que pouco falam de Jesus. O que os nossos filhos têm escutado das nossas bocas? Nosso Jesus não está numa cruz. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele está vivo. Isso é motivo para você se alegrar. Existe amor maior. Ele disse: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Eu não quero sofrer. Eu não quero levar chibatada. Eu não quero que me machuquem. Eu não quero morrer no madeiro. Mas, Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque se o Senhor quer isso, eu vou fazer. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Cante essa música, porque Ele vive. A gente pode crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Deus envia seu filho amado pra me salvar. Acreditarmos que uma palavra como essa que nós recebemos é verdadeira, e isso vai acontecer. Você tem certeza da sua salvação? Se hoje o Senhor pedir a sua vida, você sabe para onde você vai? Você tem certeza absoluta
hoje é um dia de transformação. É um dia que a gente realmente sonde o nosso coração e veja se há em nós algum caminho mau, e que se Ele faz parte da nossa vida, se Ele é prioridade na nossa vida, nas nossas escolhas, se nós estamos vivendo na carne ou se nós estamos vivendo em espírito, como a palavra dele diz. Que hoje a gente saia daqui um sentimento de arrependimento, assim como João Batista dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Meu irmão, nós temos em nós sementes da eternidade. Nada, nada, nada que você acha que vai suprir esse vazio, e você vai, não vai. O único que cabe nesse vazio é Ele. É Ele. Não tem bebida, não tem sucesso, não tem dinheiro, não tem mulheres, não tem prazeres. Nada supre esse vazio. É só Ele. É só Ele. É Ele que supre esse vazio no nosso coração. Porque a gente sabe que a gente não é daqui. A gente sabe de onde, para onde nós vamos. A nossa casa é na eternidade. Que você cante esse louvor, termine de cantar esse louvor mais alto, com mais fé, e diga aí mesmo no seu lugar que você quer ser transformado, que sua vida precisa ser transformada, que o Senhor venha e transforme, que você quer renovar os seus votos de amor. Nós renovamos os nossos votos, não renovamos quando a gente casa? Renove os votos com seu amado. Amor maior nunca existiu. Nunca existiu e nunca vai existir. Nunca vai existir. Pedacinho, Paulinho, só nesse pedacinho, porque ele vive direto. E quando pode ser melhor do que ela é, porque Ele preenche esse vazio que você está sentindo. Glória a Deus, glória a Deus. Paizinho Santo, eis-nos aqui na Tua presença. Pai, é com grande gratidão no nosso coração que nós entregamos as nossas vidas a Ti. Levanta a sua mão, irmão, e fala com Ele agora. Peça perdão agora, se reconcilie com Ele agora. Raba, xericantarás. Paizinho, somos
somos gratos pelo sacrifício da cruz. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e há de fazer. Paizinho, tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia, Pai. Nós queremos ser a imagem e semelhança de Cristo. Nós queremos caminhar para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paizinho, nos ajude com a nossa falta de fé. Nos ajude nessa caminhada, Pai, que às vezes é tão difícil, é tão difícil, é tão difícil. Rabaxeri cantarabalás, arabaxeri andarabalás. Aleluia! Alguém que está precisando de uma provisão. Quarta-feira, o Senhor dos Exércitos diz: recebe a sua mão, estende a sua mão agora. Recebe. Quarta-feira você vai receber o que você está tanto pedindo para o Senhor. Rabaxeri Arabaxeri andarabalás, xuri andarás. Erabaxuri andarabalás, araxuri andarabalás. Provas. Nós não vivemos por sentimentos e nós não vivemos por provas. Nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por visão nas promessas do Senhor. Estende a sua mão para cá. Rabaxeri cantarabalás. Que o grande, o inexplicável, o imenso, escancarado amor de Deus, que a poderosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graça, razão pela qual nós não somos consumidos, e que as doces consolações do Espírito Santo e a presença dele estejam com todos, em nome de Jesus. Dá um abraço, quem está do seu lado, faz uma feliz Páscoa em nome de Jesus.